Olá, meu nome é João Paulo Rockenbach, sou aluno de Ciências da Computação na UNOESC de São Miguel do Oeste e vou falar um pouco sobre o Radic Sort. O Radic Sort é um algoritmo de ordenação em tempo linear que não utiliza comparação e que pode ser utilizado para ordenar itens que estão identificados por chaves únicas, e essas chaves podem ser cadeias de caracteres ou números. Ele foi inventado em 1954 e originalmente era utilizado para ordenar cartões perfurados. Temos duas maneiras de utilizar o Radic Sort, sendo o MSD, Most Significant Digit, ou dígito mais significativo, onde ele começa a ordenar da esquerda para a direita, e também o LSD, Least Significant Digit, ou dígito menos significativo, onde a ordenação é feita da direita para a esquerda. Supondo que os números de 0 a 9 sejam vetores, vamos a um exemplo. Temos o número 123. Ao utilizar o algoritmo como LSD, ou seja, ordenando-o da direita para a esquerda, o algoritmo vai, por meio de um if ou de uma operação de divisão, definir qual o número, no caso o 3, e em seguida inseri-lo naquele vetor. Após, ele irá novamente fazer essa operação, mas com o número da dezena, e irá inseri-lo naquele vetor. E então, irá repetir o processo, agora com o número da centena, e inseri-lo no vetor de número 1. No caso do nosso exemplo, já teríamos um vetor ordenado. Mas, caso os outros números a serem ordenados tivessem mais dígitos, o número 123 iria na próxima repetição da operação para o vetor de número 0. Já com o MSD, o processo seria contrário, começando da esquerda para a direita. E como no exemplo anterior, se tiver algum número com mais dígitos que o 123, este começará agora no zero. E então será feita a operação na casa da centena, e após isso na casa da dezena, e por último na casa da unidade. E então o nosso vetor estaria ordenado. Agora vamos para a explicação do algoritmo em Java. Meu nome é Júnior Fernandes da Costa, eu sou estudante de Ciências da Computação e eu vou explicar um exemplo prático de Radic Sort em Java. Logo de começo, eu tenho a minha classe Radic Sort e dentro dela eu tenho um método que se chama ordenar. Esse método tem um retorno do tipo vetor inteiro e ele também recebe parâmetros do vetor inteiro. No começo desse método, eu declaro uma variável maior do tipo integer. Essa variável, eu vou usar ela para encontrar o maior número contido dentro do vetor a ser ordenado. Por que eu preciso saber o maior número? Porque o maior número possui a maior quantidade de casas decimais. E o Radic Sort ordena conforme a casa decimal, eu preciso saber quantas vezes eu preciso interagir com os números desse vetor. Dentro desse for é onde eu encontro o maior número do vetor. Agora, sabendo o maior número do vetor, eu preciso saber quantas casas decimais ele possui. E para isso, pego a variável maior, uso o point_toString, converto ela para uma string e conto quantas casas decimais tem essa string e salvo ela dentro da variável casas decimais. Agora, já sabendo quantas vezes eu preciso interagir com os números do vetor, eu já posso começar a ordenação. Aqui nesse for, ele vai se repetir a quantidade de vezes necessária, que é igual ao número de casas decimais. Logo após esse for, eu declaro um vetor de ArrayList, que se chama lista com 10 posições. Esse vetor vai me auxiliar durante a ordenação da seguinte forma. Digamos que essa tabela seja o meu vetor de ArrayList. Ele possui 10 posições, que vai de 0 a 9. O Radic Sort ele ordena com base no dígito, então eu vou precisar isolar o dígito que eu quero ordenar. Digamos que eu estou isolando o último dígito do número 329. Então, eu vou isolar o número 9, que é o último dígito, e vou salvar o número 329 na posição 9 do vetor de ArrayList. De que forma eu vou estar isolando esse número? Aqui na linha 36 e 37 eu declaro duas variáveis, a variável mode e a variável div.
A variável mode vai receber o valor de 10 elevado à potência de casa. Casa vai ter os valores correspondentes ao número de dígitos, o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, digamos que estamos na primeira interação e estamos ordenando os primeiros dígitos. Então, vai ser 10 elevado à primeira igual a 10. E div vai receber o valor de mode dividido por 10. Na primeira interação, div vai ter o valor de 1 e assim por diante. Na segunda interação, o valor de mode vai ter o valor de 100, o valor de div vai ter o valor de 10. Logo após, eu declaro um for que vai interagir com todos os valores do vetor que eu quero ordenar. Dentro desse for, eu declaro a variável LSD. A variável LSD vai receber o valor isolado do número que eu quero ordenar. Digamos que eu esteja ainda ordenando o número 329 na primeira ordenação. O valor de mode vai ser 10 e o valor de div vai ser 1. 329 dividido por 10, 32 e sobra 9. 9 dividido por 1, 9. Então, vou pegar o número 329 e vou salvar ele dentro de lista na posição 9. Esse for fará esse processo com todos os valores dentro do ArrayList que eu quero ordenar. Logo após, eu declaro um ArrayList chamado out. Esse ArrayList vai me auxiliar a colocar em ordem os números que já foram pré-ordenados dentro do vetor lista, que é de ArrayList. De que forma ele vai fazer isso? Esse for vai interagir com os ArrayList contido do vetor lista. Vai estar passando os ArrayList para esse ls aqui. E este for vai estar interagindo com os elementos de ls. Vai estar passando os elementos de ls para a variável x. Logo em seguida, os valores de x estarão sendo gravados dentro do ArrayList out. Logo após gravar os números dentro do ArrayList out, eu estou gravando eles de volta no array original, substituindo as posições já existentes pelos mesmos números, somente na ordem correta, já ordenada conforme a casa decimal. Abaixo, na linha 57, aqui eu chamo um método imprime, que eu criei, que ele vai mostrar em qual interação ele está e vai mostrar o vetor, de que forma ele está após a interação. Ao final do método, aqui eu retorno o array já ordenado. Logo após, eu tenho o meu método imprime, que vai mostrar os números na tela do vetor, e abaixo eu tenho o meu método main. Dentro do meu método main, eu tenho declarado um vetor inteiro, já inicializado com os valores. Abaixo aqui eu estou chamando o método imprime somente para mostrar os valores do vetor antes de ser ordenado, e após eu estou chamando o método ordenar para ordenar o vetor. Vamos ver como ficou. Bem, aqui na interação 0, antes de eu chamar o método ordenar, está os números já todos embaralhados fora de ordem. Aqui já na primeira interação, as últimas unidades de cada número estão ordenados já, como vocês podem ver 0, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9. Após a segunda interação, as últimas unidades não estão mais na ordem correta, porém a segunda unidade de cada número está na ordem correta, 2, 2, 2, 3, 3, assim por diante. Após a terceira interação, que os números possuem somente 3 dígitos, o método ordenar vai interagir com os números somente 3 vezes. Os números já estarão na ordem correta, já estarão ordenados, 328, 329 e assim por diante. Ao final, tem esse print aqui que vai mostrar o vetor ordenado, para mostrar que ele retornou o vetor ordenado.